WhatsApp. E aí, como estão? Espero que estejam todos bem. Here's Teacher Cláudia Borges e vamos conferir o nosso assunto de hoje. Então, olha só, nós vamos continuar a nossa aula de revisão e em seguida nós vamos para a nossa avaliação. Então, fiquem bastante atentos que a gente vai continuar na revisão agora. Bem, nós vamos iniciar relembrando um pouquinho do nosso verbo modal can e para isso nós vamos aqui acompanhar, não é? A visita da nossa personagem Victoria. Olha só que linda, toda graciosa, não é? E aqui nós podemos acompanhar uma pergunta a respeito da Victoria. Can she dance ballet? Can she dance ballet? Então aqui vocês podem observar que a Victoria está fazendo todos os movimentos de balé, não é? Crendo nós que ela está fazendo todos os passinhos bem bonitos, né, com graciosidade. Então, essa pergunta que está sendo apontada aqui, né, usando o verbo modal can, está perguntando o quê? Se a Victoria sabe ou tem habilidade, se ela consegue o quê? Dance, balé. Bom, pelo visto, né, pelos passinhos que ela deu, pela movimentação bonita que ela fez, sim, não é? Yes, ok? Então, a gente vai relembrar um pouquinho agora da forma interrogativa do nosso verbo modal can. Acompanhe comigo. Muito simples. Olha só. Então, vocês têm aí, né, verbo modal can, interrogative form, forma interrogativa. Então, para fazer uma pergunta utilizando o verbo modal can, precisamos dos seguintes elementos. Então, a gente vai ver a ordem que eu preciso, não é, organizar os meus elementos para poder formar uma pergunta utilizando o can. Então, o nosso primeiro elemento vai aparecer aí, que é a própria palavra can, não é? O verbo modal can. Ele é que inicia a pergunta. Então, sempre começa a pergunta com can. Em seguida, subject. O que é subject, teacher? É o sujeito. Pedro, João, my teacher, my cousin, the bird, o passarinho, the dog, o cachorro, doesn't matter. Não importa quem seja o sujeito. Então, esse é o local do sujeito quando ele vai aparecer para fazer uma pergunta, tá? Can, subject. Então, can e o sujeito. Em seguida, o nosso verbo principal, ok? Verb. Verb é o verbo principal. No caso da Victoria, a gente usou o verbo dance, que é o verbo dançar. Eu queria saber se ela tinha capacidade ou tinha habilidade, se ela podia dançar balé, ok? E fechando a pergunta, lógico, a nossa question mark, nosso ponto de interrogação. Right? Então, esses são os elementos que eu preciso para fazer uma pergunta na forma, né? Uma pergunta, lógico, né? Interrogative form, usando o can, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo. Então, lembrando, não é? Que aqui nós temos a forma interrogativa, os nossos elementos sempre para a gente lembrar quais são, né? Então, primeiro começando o can, depois o sujeito e fechando com o verb. Então, aqui vocês observam aqui a nossa imagem, não é? Tem aqui uma mãozinha de criança, vários pincéis. E aqui essa criança está o quê? Drawing, né? He or she, ele ou ela está drawing, verbo desenhar. E a pergunta é, can Thomas draw? Can Thomas draw? Olha a ordem dos elementos. Primeiro começa com can, depois o sujeito que é o Thomas, olha aqui, e em seguida o verbo que é quem? Draw, que é o verbo desenhar. O que eu estou perguntando aí? Can Thomas, né, que tem provavelmente os bracinhos aqui do Thomas aparecendo. O Thomas consegue? O Thomas sabe? O Thomas tem a habilidade de draw, desenhar? Então, sempre nessa ordem. Vamos ver mais um. Então, nossa ordem novamente, can, subject e o verb, não é? Aqui você observa aqui essa imagem dessa garotinha, né? Toda cheia na postura aqui, na frente de um piano, não é? E a pergunta sobre ela é a seguinte, can Martha play the piano? Can, olha só, a pergunta começa com can lá, né? Depois quem vem? O subject, que é a Martha, né? Essa garotinha aqui.
E em seguida o verb. Qual é o verb aqui? Play. No caso tem um complemento. Play o quê? Tocar o quê? The piano, né? O piano. Então, o que eu quero saber aqui nessa pergunta? A Marta, ela consegue tocar piano? Can Martha play the piano? Então, sempre nessa ordem aqui que a gente viu, tudo bem? Vamos ver mais um. Então, os nossos elementos aqui, observe aqui essa imagem, né? Várias pessoas aqui na bicicleta, todas tranquilas, alegres, se divertindo. E aqui a nossa pergunta em relação a eles, ó. Primeiro com o can, né? Iniciando a pergunta, lá o can, ó. Agora o subject, o sujeito é quem? You, no caso, vocês. E o verbo qual é? Ride. Ride, que é o verbo dirigir, no caso aqui também andar, né? Andar de bike. Ride a bike, andar de bicicleta. Can you, vocês, conseguem, têm habilidade, sabem, podem andar de bicicleta? Ride a bike? Então, essa pergunta aí, no caso desta imagem. Então, quais são os elementos que eu preciso mesmo? O can, começando a pergunta, certo? O sujeito, seja ele qual for, you, Thomas, my bird, the dog, doesn't matter, né? Não importa. Depois o verb, né? E dependendo do verb, pode ser que precisem de um complemento aqui. Ride a bike, ok? Vamos ver um pouquinho mais do can, só que mais resposta, na parte das respostas. Como a gente pode dar uma resposta depois de ouvir uma pergunta com o can? A gente tem opções de resposta. A primeira a gente vai ver que é essa daqui, ó. Short answers, que são as respostas curtas. Short answers, é bem simples de lembrar, tudo bem? A pergunta é a seguinte, ó. Can you dance zumba? Can you dance zumba? Você consegue, tem habilidade de dançar zumba, né? Tá cheio de passinhos ali, não é? Você consegue, tem habilidade de acompanhar todos aqueles passinhos, vai e volta? Então, a resposta curta, a gente tem duas opções, né? Se é positivo ou negativo, né? Sim ou não. Vamos ver a primeira aqui comigo. Então, a primeira, se for uma resposta positiva, eu tenho opções, ó. Primeiro eu começo com yes, depois I, no caso eu estou perguntando diretamente para você, não é? Então, respondo com eu, não é isso? I can. Então, se eu tenho habilidade e capacidade, eu respondo com yes, I can. Então, o yes, o sujeito aqui, e o can no final. Yes, I can. Sim, eu posso. Sim, eu consigo. Sim, eu sei. Yes, I can. Agora, se não for, vamos ver aqui a opção. Resposta curta, não é? Se a resposta for negativa. Começando com no, certo? Em seguida, o sujeito, né? No caso aí, a resposta seria o I, que é eu. Você está perguntando direto para mim, não é? E no final aqui muda um pouquinho, ó. Can't, que é a forma contraída do can com o not, que fica can't. Can't. No, I can't. Não, eu não consigo. Não, eu não posso. Não, eu não sei. No, I can't. Então, lembra, são só 3 elementos. Primeiro pode ser o yes ou no, dependendo da sua resposta. Depois o sujeito. E aqui, se for afirmativa, é can. Se for negativa, can't. Bem simples, não é? Não tem muito o que pensar aí não, tá? Yes, no, sujeito e finaliza com can ou can't, dependendo da sua resposta. Tá, isso aqui a gente viu a resposta curta. Agora vamos ver uma resposta um pouquinho mais longa. Vamos dar uma olhada. Então, para a resposta longa, você tem que lembrar como é que é a curta primeiro para você poder completar um pouquinho mais ela. É bem fácil também, só lembrar outros elementos para acrescentar. Vamos ver aqui comigo. Se a resposta for positiva, aqueles mesmos elementos que você já sabe, ó, os 3 elementos aqui, ó. Yes, I can. Depois do yes, I can, você vai acrescentar o verbo dance e se tiver complemento, zumba, ok? O que eu disse aqui nessa frase? Yes, I can. Sim, eu posso o quê? Dance zumba. Dançar zumba, ok? Então, eu comecei com aqueles 3 elementos da resposta curta, eu só fiz acrescentar aqui o verbo que já está aqui, ó, na pergunta, ok? Can you dance zumba? Yes, I can dance zumba. Sim, eu consigo dançar zumba, right?
A forma negativa também é a mesma ideia, né? Eu preciso lembrar dos 3 elementos primeiro. Vamos ver aqui comigo. Então, olha só. Aqui é aqueles 3, ó. No, I can't. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais a minha resposta, ó, eu coloco o verbo dance e o complemento, que é a palavra zumba. No, I can't dance zumba. Não, eu não consigo dançar zumba, ok? Então, o que eu fiz? Eu só acrescentei o verbo aqui, ó, dance e zumba, que é o complemento, né, que pede ali, dançar zumba, right? Então, se você for fazer, tem que lembrar daqueles 3 primeiros elementos daqui, ó. Yes, I can, no, I can't, e aqui é o verbo, tá? Não tem muito o que pensar aí, não. É só você completar, right? Então, essa é a possibilidade de uma resposta longa para uma pergunta com o can, ok? Bem fácil, né? Agora a gente vai exercitar um pouquinho, utilizando aqui um verbo que a gente vai ver aqui. Então, olha só. Podemos ver aí esta imagem da pessoa pensando, né? Olhando para um produtinho aí na mão dela. Vamos ver aqui comigo. Então, olha só. Lembra que a gente está sempre pedindo para que vocês analisem as imagens? Olha só a imagem do rosto dela. Ela está aqui preocupada, parece que alguma coisa deu errado. Olha aqui o rosto, né? Ela está olhando aqui para quê? Para essa comida aqui no prato que está queimada, certo? E o nosso verb, que a gente vai fazer algumas frases, não é com ele, é o verb cook. Cook, que é o verbo cozinhar. O verbo cozinhar, cook, right? Então, a gente vai fazer perguntas aqui, né? Para a gente exercitar a parte interrogativa do can. Então, eu quero perguntar, ela sabe, ela consegue cozinhar? Então, quem que eu preciso primeiro colocar aqui na minha ordem? Primeiro é o can, não é isso? Eu vou iniciar a pergunta com o can. Em seguida é ela, não é? Como é que é ela em inglês? Então, ela em inglês é o she, que é o sujeito. E depois, quero perguntar se ela sabe ou consegue cozinhar. O verbo cozinhar aqui está, ó, cook. Então, eu só faço acrescentar a minha frase. E aí eu fecho a minha pergunta. Can she cook? Ela sabe, ela consegue cozinhar? Can she cook? E aí, por esse produto que ela fez aí, hein, gente? Essa cara que ela fez. Sim ou não? Pelo visto, não, né? Vamos responder com não aqui? O que eu preciso para responder não? Short answer. Primeiro é o no, certo? Depois é quem? O sujeito, que é ela, ó. She, ok? Então, vem para cá o sujeito, ó. She. Como é negativa, eu utilizo can't na forma contraída. No, she can't. Não, ela não sabe. Não, ela não consegue. Se fosse o yes, como é que seria? 3 elementos, né? Seria o yes, depois o sujeito que é she, que é ela, e aí o meu verbo auxiliar can, certo? Sim, ela sabe, ela consegue, ok? Mas, teacher, eu não gosto dessa resposta curtinha, não. Quero aquela resposta bem grandona. Vamos fazer a grandona aqui também, então. Como é que ficaria aqui a primeira, na negativa? Resposta mais, né, longa. No, she can't. Qual é o verbo que eu preciso para completar a frase? Cook. Aqui, ó. No, she can't cook. Se fosse afirmativa, a mesma coisa. Yes, she can cook. Pronto, fechei minha frase com uma resposta mais longa, ok? Então, lembre-se que a resposta curta são sempre esses 3 elementos. Quero aumentar um pouquinho a resposta, eu acrescento o verbo, né, que já está lá na pergunta, ó, que é o verbo cook no caso. Então, ficou aí, no, she can't cook. Não, ela não sabe, não consegue cozinhar. E a resposta afirmativa, yes, she can cook. Sim, ela sabe, ela consegue cozinhar, right? Vamos ver mais um para a gente exercitar. Agora a imagem aqui, não é? Vocês podem observar esse casal, certo? Aqui vocês têm na frente deles um quadro, né? Os dois estão com quadros aqui. E pelo visto eles têm a capacidade e habilidade, né? De fazer esse tipo de atividade que é o quê? Paint, pintar. Paint, pintar.
E aí, como é que eu posso fazer essa pergunta em inglês? Eles conseguem pintar? Vamos ver aqui comigo. Então, o primeiro elemento que eu preciso colocar aqui na ordem é o can. Can. Sujeito, eles ou elas, é o they, certo? Eles ou elas. E depois, finalizo com o verb. Can they paint? Eles conseguem, têm habilidade de pintar? Pelo visto, pela imagem que a gente viu aqui, né? Eles têm essa habilidade. Vamos responder com sim, então. Resposta curta, vamos lá. Primeiro, yes. Depois, o sujeito é quem? Estamos falando deles, não é? Então, coloco eles aqui. Sim, eles. E depois quem vem? O can, certo? Pronto. Sim, eles sabem, eles conseguem. Se fosse negativo, vamos ver? Seria o no, o sujeito, eles ou elas, que é they, e o can na forma contraída, né, do not, junto com o not, que é o can't. Teacher, eu quero completar aquela resposta mais longa. Tranquilo. O que falta na resposta longa? Só falta o verbo, que é o paint. Yes, they can paint. Eles sabem, eles conseguem pintar. Negativa. No, they can't paint. Não, eles não conseguem pintar. Ok? Então, essa aí a gente acabou de ver as formas que eu posso responder, né? Utilizando o verbo modal can, assim como as respostas curtas e as respostas longas, possibilidades que eu tenho, right? Então, continuando um pouquinho a nossa revisão, agora a gente vai revisar um outro assunto também relacionado ao can, que é o could, que é na forma do passado do verbo can, right? Vamos dar uma conferida. Olha aí, gente, vamos ouvir aqui a frase da nossa personagem. When I was 5, I could climb the trees. When I was 5, I could climb the trees. Então, a nossa personagem, Potira, não é? Ela comentou a respeito de uma atividade que ela fazia quando ela era criança, ó, relacionada a trees, árvores, ó, certo? Então, ela diz o seguinte, when, que significa quando. When eu, né? Olha, was, lembra o que é was? É o verbo to be no passado, né? No caso aqui, I was 5, eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, I, novamente o eu, né? Could climb the trees. Eu conseguia, eu tinha habilidade, olha aqui o could, climb, subir nas árvores, climb, ok? Então, quando ela era pequenininha, ela conseguia subir nas árvores fácil, né? Então, ela ia, descia, subia, descia, ok? Porque ela sabia, ela tinha essa habilidade. Ou seja, o passado, eu utilizei quem? Eu utilizei o could para indicar que ela tinha esta habilidade, esta capacidade, right? Então, ela conseguia, ela sabia, ela podia. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse verbo modal, não é? Então, o verbo modal could é um verbo auxiliar porque ele deve ser sempre acompanhado por outro verbo com significado próprio e no infinitivo sem o to, ok? O que mais precisamos relembrar sobre ele? Ele é o passado ou a forma condicional do can e é traduzido como podia, poderia ou sabia. Agora, os usos deles são os seguintes. Vamos relembrar aqui comigo. Então, possibilidade e capacidade e habilidade. Vamos relembrar esses usos aqui olhando os exemplos. Vamos comigo. Olha só, aqui o could como possibilidade. Então, aqui diz o seguinte, ó. You could watch a movie or your favorite series. Você poderia assistir o seu filme ou a sua série favorita. What do you think? O que você acha? Então, é a possibilidade, ok, de assistir este, que é o filme, ou a series, as séries favoritas. Então, ele está te dando possibilidades aí. Próximo exemplo, vamos ver aqui comigo, diz o seguinte. If I had, se eu tivesse all that money, aqui ó, a caixinha aqui cheia de dinheiro, ele está só pensando, né?
Se eu tivesse todo aquele dinheiro, I could. Eu poderia buy, comprar uma large house. Olha aqui, ele está pensando o que ele poderia fazer se ele tivesse todo esse dinheiro. Então, dando a ideia de possibilidade, right? Agora, o próximo que a gente vai ver é um exemplo sobre capacidade ou habilidade. Então, aqui vocês observam que a garotinha, né, ela está com o violão nas mãos, não é? Guitar. E aqui a pergunta é a seguinte: could you play the guitar? Você sabia tocar, né, violão when you were a child? Quando você era uma criança, você tinha essa capacidade, esta habilidade? Então, o uso de capacidade e habilidade aí. Vamos ver mais um com este uso. Greg could swim when he was younger. O Greg, ele podia o quê? Nadar, swim, when he was, olha o verbo to be de novo, né? Quando ele era younger, mais jovem. Então, aqui nesse caso, novamente, é o could dando a ideia de capacidade ou habilidade. Ele tinha, ele conseguia, ele sabia nadar quando ele era mais jovem. Bem, então vamos relembrar que a gente viu todos esses exemplos, né? E agora a gente vai relembrar como é que a gente forma uma frase com o could na forma afirmativa. Então, bem simples também. Primeiramente, sempre começando com o sujeito, né? Aquele que vai realizar a ação. Em seguida, o could, certo? E depois do could, o que a gente vem? Vem o infinitivo sem o to. O que é? O verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Então, o could está sempre juntinho do verbo, né? Ele não realiza nada. Quem vai fazer a ação é o verbo principal. O could ele vai só indicar que aquela pessoa está dando uma possibilidade naquela frase ou está acontecendo uma capacidade ou habilidade ali, tá? Ele vai dar mais informações àquele verbo. Vamos ver aqui mais informações aqui comigo. Então, olha só. Na forma afirmativa, vocês têm aí Louis could ride a motorcycle. Louis could ride a motorcycle. O Louis sabia dirigir uma moto. Então, they could sing. Eles sabiam cantar. Eles podiam cantar. Então, tá aqui o could, ó. E o verbo principal vem depois, na sequência, certo? A mesma coisa aqui, ó. Could, juntinho de quem? Do verbo principal, que no caso é ride. Ride, dirigir. E continuando um pouquinho mais sobre o could, vamos ver agora a forma negativa. Acompanhe comigo. Então, a mesma ideia, ó, da afirmativa. Sujeito, só que agora eu posso utilizar, não é, o not junto com o could ou a forma contraída couldn't. Você escolhe qual que você acha melhor para utilizar. Qualquer uma que você usar está certíssimo. E em seguida, o verbo principal no infinitivo sem o to. Vamos ver exemplos. Olha aí, aquela mesma frase que a gente viu na afirmativa, como eu posso fazer na negativa? Acompanhe. Na forma negativa, olha só, eu só fiz acrescentar o not logo depois do could. E a frase continua igual, ó, ride a motorcycle, ok? Então, eu só fiz acrescentar esse not aqui logo depois do could. A outra possibilidade, vamos ver aqui comigo, they could sing. Eles sabiam cantar, eles podiam cantar. Forma negativa, vamos ver. Posso usar a forma contraída aqui, ó. They couldn't sing. They couldn't sing. Eles sabiam, eles podiam cantar, né? No caso aí negativa, eles não sabiam. They couldn't. Eles não conseguiam, eles não podiam cantar. Eles não tinham esta habilidade. Então, Titi, mas eu não gostei dessa contraída, não. Tranquilo, gente. Você coloca aqui a forma completa, tá? Could not sing. Você escolhe qual que você acha melhor, tá? Ou a forma completa, o could depois do not, ou a forma contraída, couldn't. Alright? Vamos exercitar um pouquinho? Vamos ver aqui comigo. Então, ride a bike. Olha aqui o garotinho, né? Observa aqui a imagem. Pelo visto, ele tem a capacidade de andar de bike, né? Ride a bike. Vamos fazer aqui uma frase utilizando aqui o could, né? Falando dele, então, ele, né? He could, ele tinha capacidade de andar de bicicleta, né?
ride a bike. Agora eu quero reescrever essa frase na forma negativa. Como é que eu faço? Vamos lá. He could, acrescento not, e aí meu verbo principal, ride a bike. He could not ride a bike. Ok? Quero usar aquela forma contraída. Então, em vez do could not, eu vou colocar aqui no lugar do could not a forma contraída couldn't. Ok? Prontinho. Bonito aí, ó. Forma contraída da negativa. He could not ou he couldn't ride a bike. Ok? Então, finalizamos por aqui.